Fala galera, e aqui é o Virgem. Se você quer aproveitar oportunidades incríveis que a Bolsa de Valores te dá, é só conferir o meu método de como escolher uma ação na Bolsa, no primeiro link da descrição. Tamo junto! Vendo o que tá acontecendo. Exatamente. Então o professor... E aí ela falou assim, foi muito engraçado porque ela falou... não sabem mesmo. Não sabe. A maioria nem tem nível de instrução pra poder acompanhar. Discernir. Não tem tempo, não sabe nada. Exatamente. E aí, no primeiro dia que eu fui, falei que ele tinha chorado em sala de aula e tal. Ela falou assim, mas de repente foi bem no dia da... A votação foi no domingo do impeachment, foi na segunda-feira. E que aconteceu isso? Caramba. Foi naquela segunda. Aí ela falou assim, ele devia estar mal e tal. Eu falei, então ele chora em casa. Porque se eu tiver mal e eu for no meu show e chorar, ninguém paga ingresso, eu não pago a escola. Então ele não tá bem, ele fica em casa, chora. No outro dia ele vem e tudo bem. Ele não tem que chorar em sala de aula. Exatamente. Pelas paixões dele, sejam políticas ou de outra ordem, sexuais, sei lá. E aí, mas eu tô contando esse relato pessoal porque eu sei que isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Mas assim como a gente não pode generalizar as enfermeiras filha da puta que finge que aplica a vacina e não aplica, a gente também sabe que tem professor, a imensa maioria, sério, tentando trabalhar. Exatamente. Né? E eu percebi isso porque eu já cursava, né, desde 2017, a faculdade de licenciatura em História. Aliás, desde 2018. Faculdade de licenciatura em História. Você ainda tá? Ainda tô. Tô terminando, graças a Deus. E aí, em 2019, eu comecei a fazer estágio, né? Tem que ir na escola e tal, e até dar algumas aulas. E aí eu comecei a perceber que tinham professores que realmente doutrinavam, assim, não tem jeito, o cara faz a propaganda em sala de aula, teve até numa escola que teve briga em reunião de pais por conta disso, piriri pororó, mas tinha um professor que não tinha nenhuma filiação partidária, não tinha nenhum tipo de viés político, e eu via que ele tinha medo mesmo de entrar em determinados assuntos, o que prejudica a aula. Então eu comecei a perceber que era muito por conta disso, pela velocidade que muitas vezes a gente defende o Escola Sem Partido. Então acho que mais do que o projeto em si, porque eu não acho que o projeto tinha nenhum problema, mas eu acho que o modo como ele foi defendido algumas vezes acabou atingindo professores efeito colateral que vocês não tinham previsto. Talvez Exatamente. porque quando o projeto nasceu, talvez porque quando a ideia do Escola Sem Partido nasceu, a gente estava muito menos politizado de maneira geral. Então a gente tinha isso como uma questão muito forte. Hoje em dia já tem muito mais pai e mãe atento ao que a escola manda de bilhete. Exato. Sabe? A escola do meu filho falou não sei o quê. Opa, isso não concordo. Da programação das aulas, tá muito mais detalhado agora, né? Nisso eu acho que foi muito positivo, porque eu acho que levantar essa discussão alertou muita gente e talvez até o efeito tenha sido muito maior do que se fosse mais uma lei aprovada que ninguém saberia que existe, né? Sim. Eu lembro que na minha escola, quando eu estava no ensino médio, a maioria das aulas era mais neutra mesmo, principalmente de história, não tinha muito essa propaganda política aí. Mas eu lembro que quando a gente estava no terceiro médio e em uma das aulas de redação, a gente estava estudando redações que poderiam cair, dissertações para fazer com temas que poderiam cair no Enem, né, no vestibular. E eram temas bem polêmicos e dava para sentir julgamento no professor quando ele via a opinião de alguns alunos que não batia. Isso dava uma incomodada, porque aquele aluno não sabia por que não batia, e o outro aluno que tinha outro posicionamento, por que estava agradando mais o professor, entendeu? Exato. A Má chegou a fazer algumas aulas com uma professora de redação para prestar o Enem, e a orientação que ela recebeu foi: você não precisa nem concordar, mas escreva nesse tom. Porque senão você não passa na prova. Sério? Aí Sério? Não foi? Meu Deus. Você ganha 10 porque você concorda com a opinião da professora, ou porque você expôs seus pontos, seus argumentos bem? Porque foi um texto bem escrito. Exato, a gente não sabia, né? Então era meio complicado. Até que começou a se instaurar um debate dentro da aula, onde cada aluno podia expor seus pontos sobre aquele tema. A gente fazia um debate saudável, que não tinha uma conclusão, mas cada um depois absorvia e tirava a sua própria conclusão. Aí sim,
A gente se sentiu mais confortável enquanto aluno ali. Teve um evento na escola da MAU uma vez também. Eu sempre fui, né? Eu falei pra coordenadora, quando eu fui lá a terceira vez, eu falei pra ela, sabe qual que é o problema? É que eu não tenho trabalho formal. Eu posso vir todos os dias aqui. Eu faço show de final de semana, então de segunda a sexta eu posso vir todo dia. E você vai cansar de ver minha cara. Eu falei isso pra ela. Não, imagina, pode vir sempre. Eu falei, mas eu venho Você mesmo. quer dar aula aqui? Não, mas não tenha dúvida que se todo dia tiver problema, todo dia eu venho. Eu era a louca. Era não, né? Eu sou a louca, que eu era a louca mãe de uma adolescente. Agora eu sou a louca mãe de uma adulta. Mas teve uma vez que a Má chegou em casa falando, mãe, vai ter um evento lá muito legal e tal. Um debate sobre aborto. Eu falei, bacana, né? É um tema importante, né? Debater e tal. Falei, aí, sempre quem polêmico. que vai? Sempre polêmico, né? Aí eu falei, quem vai? Daí ela me falou, vai não sei quem, da organização pró-aborto, blá, 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 vai fulana de tal, não sei o que, pró-aborto, blá, blá, e vai fulana... Eu falei, não, então peraí, isso não chama debate. Não é que não pode ter evento. Pode, mas aí você chama de jogral, você chama de palestra, você chama de um encontro, Workshop. você chama de workshop, você chama do que você quiser. Debate não é. E aí eu fui lá na escola. Eu falei, Tá bom, certo. fui. Falei, olha... Vou fazer virar um debate. Não, e assim, não é nem eu ser contra ou a favor. A questão não é essa. A questão é, você vai oferecer isso para os alunos, então você também vai oferecer. Deixa eles criarem, deixa eles entrarem em contato com a informação e escolherem a informação que lhe agrada. Exato. E aí eu falei, cara, eu te passo o contato do professor Francisco Raso, por exemplo. Eu passo contato, tenho o contato de gente que... E aí você faz... Não precisa ser no mesmo dia. Você não quer polêmica, não quer briga? Tudo bem. Faz esse evento aqui. No outro final de semana, a gente faz esse evento aqui. De uma Aí outra cancelaram esfera, né? Cancelaram o seu? Poxa, não, o outro, né? Preferiram cancelar. O primeiro, acharam melhor cancelar esse do que ter os dois. Falei, então tá bom, então você cancela os dois. Mas é isso, é essa briga sempre pra que seja... Deixa a criança pensar, demônio. Exatamente. Sabe? Deixa entrar em contato. E eu acho que esse problema ele começa ainda na universidade. Porque quando você vai ver os debates nas universidades federais, né? Era tipo, eu lembro que teve um em 2016, na época do impeachment, sobre a democracia. Aí o debate sobre democracia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí era Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSOL e Lindbergh Farias, do PT. Quer dizer, não tem debate. Então, o professor que ele se forma ali, por exemplo, na Universidade Sim. Federal do Rio de Janeiro, a concepção de debate dele é um debate dentro